Olá, irmãos. Meu nome é Josué. Sou da tribo de Efraim, da família de José. Eu era o ajudante de Moisés. Depois que ele morreu, Jeová me designou para conduzir a nação de Israel pelo Rio Jordão em direção à terra prometida. Jeová disse para mim: Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja corajoso e forte, porque você conduzirá este povo para a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Essas palavras eu nunca me esqueci. Eu não tinha nenhuma dúvida de que Jeová Deus cumpriria as promessas que ele fez para o seu povo. Tudo o que ele prometeu para os meus antepassados, Abraão, Isaque, Jacó e José, cada detalhe se cumpriu. Não há motivo para duvidar do que Jeová promete. Talvez não saibamos com certeza como as coisas acontecerão, mas Jeová vai cumprir tudo o que prometeu. Eu estou aqui, irmãos, para fortalecer a sua fé e a sua confiança em Jeová, nosso Deus. Então, vamos voltar no tempo, uns 3.500 anos atrás. Acompanhe a história e veja como nenhuma das promessas de Jeová falhou. O meu servo Moisés morreu. Agora levante-se e atravesse o Rio Jordão com todo este povo para a terra que eu vou dar a vocês. Josué, você está tão pensativo. Está pensando em quê? Na terra da promessa? Não. Eu estou preocupado com a fé do nosso povo. Como assim? 40 anos, Caleb. Já faz 40 anos que estamos perambulando nesse deserto. E lembra por quê? Porque nosso povo não teve fé. Como eu vou esquecer? Logo que saímos do Egito, Moisés nos enviou, com mais 10, para espionar a terra prometida. Nós dois trouxemos um bom relatório, mas os outros 10 apavoraram o povo. Os 10 espiões, Caleb, só refletiram o que o povo estava sentindo. De repente, todos ficaram contra nós. Eu me lembro. Até tentaram nos apedrejar. Eles estavam tão apavorados. Eles acharam que os anaquins, aqueles tais gigantes, eram os nefilins, os filhos dos demônios. Parece que eu ainda estou ouvindo as reclamações do povo. Moisés, esses homens são gigantes. Eles vão nos esmagar como gafanhotos. Seria tolice lutar contra eles. Moisés, pense. Como é que vamos derrotar esse povo? Você já viu as muralhas das cidades? Nunca vamos conseguir passar por elas. Pense só no que eles vão fazer com as nossas esposas e filhos. Como eles se esqueceram depressa de tudo o que Jeová fez no Egito. Mas os que não tinham fé já morreram. Essa nova geração é diferente. Eles estão cheios de zelo, querem obedecer e não vem a hora de entrar na terra prometida. E aqui estamos nós para atravessar este rio, o Rio Jordão. Esse é o momento. Será que essa nova geração vai ter a coragem e a fé em Jeová para ganhar a terra prometida? Jeová falou comigo ainda hoje de manhã. E o que ele disse? Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja corajoso e forte. Caleb, eu não tenho nenhuma dúvida. Jeová não vai nos abandonar. Mas nós precisamos confiar totalmente nele. Temos que obedecer tudo o que ele disser. Nosso inimigo é forte, mas Jeová é mais forte ainda. Com a ajuda de Jeová, nós vamos vencer. Faz 40 anos que estou esperando por isso. Vá pelo meio do acampamento, Caleb, e ordene ao povo que arranje comida e se prepare, porque chegou a hora de atravessar o Jordão e de tomar posse da boa terra que Jeová Deus nos prometeu. Agora mesmo. Onde estão os espiões?
Estamos aqui, Josué. Vão e vejam a condição do país e de Jericó. Depois contem para mim o que vocês descobriram. Voltaremos logo, Senhor. Vocês devem ter sido enviados por Deus. De que Deus você está falando? De Jeová, o Deus dos israelitas. Ele trouxe vocês aqui para minha casa. E como você conhece esse Deus? Todos nós ouvimos o que Jeová fez com o exército do Egito e com Faraó. O seu Deus vai dar esta terra para vocês. Hã? Eu sei que vocês são israelitas, mas não precisam se preocupar. A cidade toda está com medo de Israel. Todos ouviram um relato de que Jeová abriu o Mar Vermelho para vocês saírem do Egito. Fale mais baixo. E quando ouvimos que vocês derrotaram Sihon e Og, ficamos com medo. Ninguém tem coragem de enfrentar Israel, porque sabemos que seu Deus é mais forte que os nossos e luta por vocês. Abra! Abra essa porta! Quem é? Por ordem do rei de Jericó. Abra essa porta agora! Já estou indo! Rápido, por aqui. Subam para o terraço. Se escondam debaixo dos fios de linho. Abra logo! Um momentinho. Onde estão os homens que vieram aqui? Homens? Quais? Homens vêm aqui o dia todo, meu senhor. Aqueles homens que vieram de fora. Eles são espiões do acampamento de Israel. Vieram espionar a cidade e a nossa nação. Onde eles estão? Não sei de quem estão falando. Agora lembrei. Vieram mesmo 2 homens aqui, mas eu não sabia de onde eles eram. Me desculpe, se eu soubesse que eles... Você sabe bem de quem nós estamos falando. Onde estão? Traga-os para cá. Mas não tem ninguém aqui. Podem ver. Vá olhar o terraço. Senhor, vieram 2 homens. É só o que eu sei. Mas quando fecharam os portões da cidade, eles foram embora, aproveitando a escuridão. Mas eu não sei para onde eles foram. Não tem nada lá em cima. Só tem fios de linho secando. Se vocês forem agora, dá tempo de alcançá-los. Então vamos embora. É melhor você não mentir para nós. Se não for verdade, voltamos, Raabe. Pare de falar. Vamos logo. Eles já foram. Desçam rápido. Obrigado. Obrigado por salvar nossas vidas. Não, agradeçam ao seu Deus. Foi ele quem protegeu vocês. Você acredita mesmo nisso? Sim, totalmente. E só por causa do que ouviu? Sim, eu acredito que todas as coisas que Jeová promete nunca falham. Agora, por favor, não deixem que nos matem. Eu tratei vocês com bondade. Então jurem em nome de Jeová que vão salvar minha família. Me deem um sinal como garantia de que irão proteger meu pai, minha mãe, meus irmãos e irmãs e toda a família deles. Por favor, nos salvem. Como você se chama? Raabe. Raabe, se você não contar nada para ninguém, nós prometemos mostrar bondade e proteger vocês quando Jeová nos der o país. Desçam por esta corda. Os portões da cidade já devem estar fechados. Os guardas não ficam vigiando esse lado da muralha. Está escuro, ninguém vai ver vocês. Obrigado. Fujam para as montanhas. Fiquem lá por uns 3 dias, até que os guardas desistam de procurar vocês. Depois poderão voltar para o seu povo. E você? Não se preocupem comigo. Cumpriremos nosso juramento se você fizer o que dissermos. Então, quando retornarmos, esta corda deve ser amarrada na janela por onde vamos descer. Reúna seus pais e parentes dentro da sua casa e não saiam daqui. Vou fazer exatamente isso.
E que o seu Deus Jeová esteja com vocês. E comigo e com a minha família. Jericó foi conquistada, mas Raabe e sua família foram salvos. Jeová ordenou então que tudo na cidade fosse destruído, mas que toda a prata e o ouro fossem entregues ao tabernáculo. Ninguém devia pegar nada para si mesmo. Acã, o que foi? O que é que você aprontou? Estamos ricos, querida. Ricos? Do que você está falando? Veja o que eu trouxe. Me dá isso aqui. É meu. Nem acredito. Muito bem. Aqueles cananeus, ricos e egoístas, não mereciam ficar com isso. Será que alguém te viu? Não. Eu tomei cuidado. Tem certeza? Tenho. Ninguém vai ficar sabendo. Pai, com tudo isso vamos começar bem na Terra Prometida. Mas vamos ter que manter tudo bem escondido. É. Esconda direitinho. Ninguém viu. Fica só entre nós. Combinado? Aham. Então vamos. Temos que esconder tudo. Quando invadimos a cidade de Ai, nós sofremos uma derrota. Jeová revelou que alguém havia roubado objetos que deviam ter sido destruídos, e ouro e prata que seriam para o tabernáculo de Jeová. No dia seguinte, Jeová ordenou que o povo se apresentasse, tribo por tribo, família por família, casa por casa, homem por homem. Finalmente, Jeová revelou quem havia desobedecido. Agora, meu filho, Meu senhor? por favor, honre a Jeová, o Deus de Israel, e me confesse o que você fez. Conte para mim tudo o que aconteceu. Não esconda nada de mim. Verdade. Fui eu, meu senhor, que pequei contra Jeová, o Deus de Israel. Quando eu vi, no meio de todo o despojo, aquele manto feito em Sinear, ele era tão bonito. E? E os 200 ciclos de prata. E o que mais? E uma barra de ouro de 50 ciclos. Ah, por que você fez isso? Eu não resisti. Então eu peguei. Por quê? Olhe para mim. Você não ouviu as mesmas palavras que todos nós ouvimos. As instruções eram claras. A cidade estava devotada à destruição. Você não sabia que esses objetos e todas as outras coisas pertenciam a Jeová? Sim, eu sabia. E ainda assim, roubou? Sim. Por quê? Por que aquele manto era tão importante para você? É porque ele... Você tinha que ver, Josué. Ele é muito bonito. É uma peça inteira. E da melhor qualidade. Feita para reis. São as cores mais brilhantes que eu já vi. Tá bem, meu filho. Já entendi. Agora diga, onde está? Está escondido num buraco. Na minha tenda. E o dinheiro está junto. Sbak, veja se ele está falando a verdade.
Nedabias, traga a família dele até aqui. Acã, você se esqueceu de que Jeová estava te vendo? Eu nem pensei nisso. E você nem precisava desses objetos. Você tem um boi, um jumento, ovelhas. Eu nem sei o que dizer. Você tem razão. Eu pequei contra Jeová, o Deus de Israel. Por que você trouxe a calamidade sobre nós? Jeová vai trazer hoje mesmo a calamidade sobre você. Nedabias, leve todos embora. Jeová deixa claro que quem desobedece de propósito às suas leis sofre mais consequências. O que aconteceu com Acã é mais uma prova de que a palavra de Jeová nunca falha. Mas e os cananeus? Jeová Deus havia dito que eles seriam destruídos. E isso também se cumpriu. Mas a maneira como ele cumpriu sua palavra às vezes nos surpreendeu. Quem são vocês? Vejo que não são do nosso povo. De que lugar vocês vieram? Nós dois viemos de uma terra bem distante. Por favor, meu senhor, faça um acordo de paz conosco. Por favor, meu senhor, nós somos seus servos. Mas como podemos fazer um acordo com vocês? Vocês podem estar mentindo. Nós temos de seguir as instruções que recebemos de Jeová. E se vocês forem daqui de perto? Não, meu senhor. Nós viemos de muito longe, de uma terra muito distante. É que nosso povo ouviu falar sobre Jeová, seu Deus, e tudo o que ele fez no Egito, e que ele derrotou os 2 reis dos amorreus do outro lado do Jordão, exatamente como ele falou. Então os anciãos e todos os habitantes do nosso país nos disseram: levem suprimentos para a viagem. Ao chegarem lá, os procurem. E então, peçam um acordo de paz, mesmo que para isso nos tornemos seus escravos. Está vendo este pão? Ele ainda estava quente quando saímos de nossas casas para encontrar vocês. Mas agora, vejam, ele está seco e esfarelado. E as vasilhas de vinho eram novas quando saímos, e agora estão rachadas. Nossas roupas e sandálias se gastaram por causa da longa viagem. Eu terei de analisar esse assunto com os outros anciãos. O que vocês acham? Parece que são sinceros. E tudo indica que estão falando a verdade. Concordamos com o pedido de vocês. Podemos sim fazer um acordo de paz com o seu povo. Por favor. Vocês juram? Sim, todos nós juramos. Eu também concordo. Damos nossa palavra. Josué, aqueles homens que pediram acordo de paz há 3 dias, eles mentiram. Eles não são de uma terra distante, são de Gibeão. Fica só 1 dia daqui. Eles ainda estão no acampamento? Estão. Traga-os para mim. Por que vocês nos enganaram, dizendo que são de uma terra distante, se na verdade vocês moram perto de nós? Como castigo, vocês 2 e todo o seu povo serão escravos para sempre e terão de cortar lenha e carregar água para a casa do meu Deus. Nós fizemos isso porque ficamos sabendo que Jeová havia ordenado a Moisés, seu servo, que entregasse toda esta terra aos israelitas
e que também matasse todos os seus moradores. Ficamos com medo de morrer. Nós sabemos que tudo o que Jeová fala, sem dúvida vai acontecer. Por isso, a decisão é sua. Faça conosco o que achar melhor. Nós vamos cumprir o que prometemos para vocês. Visto que fizemos um acordo de paz com vocês, nada de mal irá acontecer. Os outros cananeus já estavam se preparando para lutar contra nós. Mas imaginem o que aconteceu quando eles descobriram o que os gibeonitas fizeram. Conselheiros, o que vamos fazer? Vocês já sabem da situação. Jebus inteira está em tumulto. As pessoas estão morrendo de medo. Isso é verdade, meu rei. Já faz 3 noites que eu não durmo. Baal te dará paz, ó rei. Paz? Israel já atravessou o Jordão e derrotou Jericó e Ai. Mais um pouco e eles estarão aqui. E estão dizendo que o Deus deles, Jeová, abriu o rio mesmo estando na época da cheia e fez as muralhas de Jericó desabarem. Eu não acredito nessa história toda. Não acredita, general Zeeb? Só que Jericó e Ai não existem mais. E nisso, acredita? Há mais uma coisa que precisa saber, meu senhor. O quê? Fale logo, Enlil. Os gibeonitas se renderam e fizeram um acordo de paz com Israel. E como você sabe disso? Acabamos de receber a notícia e já confirmamos que é verdade. Não! Gibeão é uma cidade grande e é mais forte do que Ai. Todos os homens de lá são guerreiros. Por que eles fariam isso? Eles acham que Jeová vai ajudar Israel a conquistar as nossas cidades. É ridículo! Baal é mais forte do que Jeová. E todos os sacrifícios que oferecemos para Baal nos abençoar, ele vai nos proteger. Então por que Baal não protegeu Jericó e Ai, profeta? Será que todos os rituais sagrados e os sacrifícios de crianças não foram suficientes? Ó rei, os israelitas querem destruir nossa cultura e tradições, tudo que é importante para nós. O que nós precisamos, ó rei, é tomar medidas práticas. Nós temos que punir Gibeão. Senão, outras cidades vão se render a Israel. Então, qual é a sua ideia? Eu sugiro que nós chamemos os outros reis de Canaã e que todos marchemos agora contra Gibeão. Baal estará com vocês. Meu senhor, posso fazer um comentário? Diga, Enlil. Talvez a decisão que os gibeonitas tomaram não seja tão ruim assim. O que você quer dizer? Não é um simples exército de homens que vamos enfrentar, mas um Deus muito poderoso que está lutando pelo seu povo. Foi isso que Gibeão entendeu. Então, o que você sugere? Que nós nos rendamos aos israelitas? Talvez seja a melhor opção. Ah, melhor! Ah, que tipo de homem é você? Você não ouviu como Jeová libertou Israel do Egito? E o que ele fez com o exército de Faraó? Os egípcios formavam um exército muito maior que o nosso, mas foram destruídos em um só dia. E você vai se deixar levar por esses rumores, seu velho? É tudo mentira! Meu senhor, ouça. Essas histórias não são apenas rumores. Eu conversei com homens do Egito que viram tudo isso acontecer com seus próprios olhos. Ah, isso é tudo uma lenda de mais de 40 anos. Nós temos que ser realistas, ó rei. Não podemos nos render ao inimigo. O exército de Israel é fraco e não tem nenhuma experiência com guerras. Temos que agir e agora. Você tem razão, Zeeb. Mande mensageiros para os outros reis e seus exércitos. Primeiro, vamos dar uma lição em Gibeão. E depois, com a ajuda de Baal, vamos acabar com a nação de Israel. Nunca mais alguém vai ouvir falar do nome Jeová na terra de Canaã.
E os 5 reis amorreus vieram e montaram um acampamento contra Gibeão para lutar contra eles. Por isso, os homens de Gibeão mandaram uma mensagem pedindo que fôssemos depressa salvá-los. Nós fomos até eles e Jeová disse para mim: Não tenha medo desses reis, pois eu já lhe dei a vitória. Nenhum deles vai escapar. Mais uma vez, a palavra de Jeová se cumpriu. Quando os reis e seus exércitos começaram a fugir de nós, Jeová fez chover pedras de granizo sobre eles. Morreram mais pessoas pelas pedras do que pela espada dos israelitas. Mas então o sol começou a se pôr. Foi então que eu pedi a Jeová na frente de todo o povo de Israel e disse: Sol, fique parado sobre Gibeão, e lua, sobre o vale de Ajalon. E o sol ficou parado, e a lua não apareceu até que Israel tivesse se vingado de todos os seus inimigos. Eu tive uma vida longa e emocionante, e eu presenciei muitos milagres. Eu vi as 10 pragas que Jeová lançou sobre o Egito, como ele nos guiou através do Mar Vermelho e destruiu o exército dos egípcios, como ele nos deu alimento e água no deserto, como ele lutou por nós vez após vez e nos protegeu de muitos inimigos, e como nos guiou em segurança à terra prometida. E eu aprendi muitas coisas. Eu aprendi a aceitar a disciplina de Jeová e a confiar de todo o coração no que ele diz. No caso de Raabe, eu vi que ter forte fé e confiança pode transformar a nossa vida e ajudar a nos manter na verdade. No caso de Acã, eu vi como é importante eliminar do coração qualquer traço de egoísmo e obedecer a Jeová em tudo o que ele fala. E sabem qual foi a lição mais importante? Eu posso afirmar de todo o meu coração e de toda a minha alma que nenhuma de todas as boas promessas de Jeová Deus deixou de se cumprir, nem sequer uma delas falhou. E nenhuma única vai falhar. Todas elas vão se cumprir.